Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, mestre, produtor, idealizador, podcaster e eu sou tu padre. Mentira, pelo amor da deusa, não me venham com um processo de paternidade. Eu tenho uma filha só. Mas é engraçado como essa frase serve tanto para Star Wars quanto para novelas mexicanas. Se tu parar pra ver bem, Star Wars é uma grande novela mexicana com sabres de luz. Desculpa, gente. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o que era o nosso antigo escudo mestre. Ao invés de comentar alguns detalhes no episódio e sempre esquecer alguma coisa, agora temos um podcast só pra isso, onde eu respondo suas perguntas e sempre esqueço alguma coisa. Esse episódio, no caso, é referente ao RP Guaxa 75, Los Luchadores, El Desafio del Cuervo. É engraçado que o episódio originalmente chamava só Los Luchadores. Mas foi um episódio tão bacana quando eu ouvi na revisão e os jogadores estavam tão empolgados com ele que eu decidi colocar esses 2 pontos pra talvez um dia contar novas histórias desses 3. Você quer a volta dos luchadores? Conta pra mim nas redes sociais. Que, por sinal, se você ainda não segue, deveria seguir. @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Segue os dois, você ajuda muito e tá sempre vendo meme, informações e bobagens que eu acabo postando. Antes de mais nada, antes de ler as perguntas de vocês, eu queria só falar um pouco sobre esse episódio. Eu tinha pensado num episódio sobre um mestre. Inicialmente, a aventura era buscar uma flor, arrumar o dojo e trazer uma senhora de uma cidade para outra. E no fim, antes quando os jogadores concluíssem tudo, seria na verdade um encontro que o mestre estava organizando e ele só estava organizando as coisas. Achei o final meio bobo. Pensei que talvez podia ser alguma coisa meio Sr. Miyagi, que tu pinta cerca, conserta cerca, e no fim tu tá lutando de igual para igual com um cara que é faixa preta no teu estilo marcial, mesmo tendo começado semana passada e só feito atividades domésticas. Então eu pensei que talvez pudesse ser isso, sabe? Aprender alguma coisa nesse processo. Eu tava com essa ideia na gaveta há muito tempo, que era subir a montanha, pegar flor, buscar a senhora, limpar dojo, mas faltava algo, sabe? Como eu comentei lá no episódio, o Heavy tá com um RPG de luta livre, e por mais que eu não tenha lido o livro antes de fazer a aventura em si, é um tema que o Heavy tava sempre comentando no Twitter. E daí um dia eu vi uma postagem, que daí nem veio pelo Heavy, mas eu marquei ele, que era de luchadores mexicanos, os caras usando máscara, obviamente, e usando máscara contra a Covid. Na rua, são os caras gigantescos de forte, né? Ameaçando as pessoas no mercado, de brincadeira, obviamente, fazendo elas usarem máscaras. E daí poxa, que legal, assim, é uma ação bacana, é uma coisa assim, sabe, maravilhosa, e trazer de novo essa ideia do espanhol, que por sinal já ficou definido. O espanhol, dentro do Guaxaverso, ele é bem diferente do espanhol do mundo real, então eu peço desculpa a quem está se alfabetizando em outro idioma pelo RP Guaxa, e eu não me responsabilizo. Mas vamos lá. Vamos às perguntas que vocês deixaram no post. O Bruno Morfeus colocou: olá, primeira vez que comento. Acompanho o portal desde o SciCast 62, com o pessoal do Jogabilidade. Cara, faz muito tempo. Faz aí uns 6 anos? Acho que isso, 6 anos. Poxa, parabéns, muito obrigado por estar acompanhando a gente, mas vamos lá. Excelente episódio, como sempre. Finalmente consegui alcançar os episódios e comentar a tempo. Pergunta: esse episódio tem referência ao episódio 33? O De Volta à Pista, né? O De Volta à Pista se passava, sei lá, nos 70, 80, se não me engano. E esse episódio é tempos atuais, naquele mesmo México mágico, entre muitas aspas. Mal só posso esperar para ouvir meu nome no escudo do mestre. Muito obrigado por esse projeto. Felicidades. Espero ter lido seu nome certo, Bruno Morfeus. Li novamente até para garantir. O Jorge Marcos Santos Silva comenta: mano do céu, episódio simplesmente maravilhoso. Muitíssimo parabéns aos jogadores. Mandaram muito bem.
Pra quem não sabe, gente, os jogadores são metade do episódio. Queria deixar isso claro. Acho que eu nunca tinha dito aqui, então eu quero reforçar isso pra vocês. Os jogadores são metade do episódio. Tá, muito obrigado. E ele continua. História divertidíssima e leve que eu vi com um sorriso no rosto, do início ao fim. Me lembrou muito Mucha Lucha. Não sei se é um desenho que você viu, Guaxa. Eu já era maior quando passava Mucha Lucha, mas eu vi algumas coisas dele. Então, sim, muito bacana. Spoilers! Bem, obviamente esse episódio tem uma ligação direta com o Corvo. Eu coloquei o Corvo no título pra fazer vocês terem essa loucurazinha. Mas o Corvo no episódio, como vocês viram, é um charlatão, né, gente? Sei que tem ligação com o episódio da corrida que, sinceramente, não me lembro o nome. Desculpa, é o De Volta à Pista, comentei antes. Não quero forçar a barra, mas esse estilo cartunesco me parece mais próximo de Cavaleiros do Bicho. Seria o mesmo universo? Cavaleiros do Bicho tem um Brasil próprio, em que em vez de Rio de Janeiro tem Laguna de Abril. Este mundo aqui tem um México próprio. Teve aquela história do De Volta à Pista, teve agora essa história aqui. Então, muito provavelmente, é o mesmo universo. Supondo que os episódios fossem interligados e eles não são, né, gente? Vamos lembrar disso. E por fim, você fez todas as vozes de NPCs em espanhol quando narrava, Guaxa? Sim, eu acho que sim. Obviamente, meu espanhol é péssimo, né? Mas eu tentei. Muito gostoso de ouvir, parabéns de coração a todos. E Guaxa mandou muito bem na ambientação. Um forte abraço, mi hermano. Até breve. Até breve. Gabriel Balardino. Olá, Guaxa. Como você está? Cara, tem comorbidade, né? Então, eu tomei a vacina hoje. Eu tô muito feliz. Ela ainda não tá fazendo efeito. Eu vou continuar seguindo minha vida normalmente, né? Assim, me cuidando e tal. Mas eu, tô feliz pra caramba. Então, obrigado por perguntar. Continuando. Que episódio maravilhoso. Foi muito divertido de ouvir. Cada personagem tinha uma personalidade muito especial. E adorei o fato deles chorarem e, como personagens de anime, serem enganados por máscaras simples. Os jogadores, gente, são metade do episódio. Um episódio encantador, super divertido e bastante interessante que nos cativou. Os NPCs que você colocou deram um charme muito grande. O homem como a flor em cima da montanha, como ele conseguiu se manter sem comer ou beber, algo como o Doku de Libra. Ele tomava água da chuva e comia terra. E como dito pelo amigo mais em cima, ele tá no mundo mais cartunesco. E o espírito da luta o alimentou. Apesar de ser um episódio semi-realista, gostaria de entender de onde vêm esses superpoderes que eles têm. É algo parecido com a Centelha? Tipo aqueles super-heróis como o Super Guaxa? De novo, eu coloco isso... se tu parar pra pensar que lá no passado, 4 deuses separaram as realidades, tarará, o deus responsável pelas regras nessa realidade aqui, ele é uma pessoa mais cabeça aberta, talvez? Mais divertida? Quero falar também sobre as músicas e edições. Teve até tango argentino. No mais, um belo episódio. Edição foi do Zorzal, que faz uma edição maravilhosa. E pra quem não sabe, o editor é metade do episódio, gente. Então, precisou de edição, procura o Rafael Zorzal. A Sinara veio comentar: Oi, Guaxa, tudo bem? Primeiro queria agradecer e dizer que amei o episódio. Ficou muito divertido. Parabéns a todo mundo que participou. Vocês mandaram muito bem, em especial a Mel, porque sou fã dela. Hihi. Os jogadores, gente, são metade do episódio. A Sinara continua. Spoiler! Agora vem minha dúvida. Esse é o mesmo universo do episódio de Volta pra Pista? Sim. No começo do episódio você menciona que as corridas foram proibidas, e por isso começaram as lutas. Mas no episódio 33, eles voltam ao passado e arrumam as coisas, salvando o presidente. Ainda assim as corridas foram proibidas? Ou será que quando eles voltaram ao passado eles abriram uma nova linha nessa realidade? Agora temos uma linha com mais uma linha no meio das 5 linhas originais. Eu sei, ficou confuso, mas é que eu fiquei com essa dúvida. Um beijão. Lembra que no episódio original passa um tempo, se eu não me engano, 1-2 anos que seja, houve um vácuo de entretenimento, né? Por mais que seja 1 ano só ou 2, que as corridas foram proibidas, as lutas que aconteciam de uma maneira mais informal acabaram sendo incentivadas pelo governo e daí elas cresceram e se tornaram o esporte nacional. Quando as corridas voltaram, elas ainda são amadas, ainda acontecem corridas e tal, mas ela continua ali concorrendo com as lutas que anos depois acabaram se destacando mais. Pensa que, sei lá, proibiram o futebol no Brasil por 1 ano e daí as pessoas começaram a jogar basquete. E daí a gente tem time de basquete, televisão só fala de basquete, aí depois volta a ter o futebol. Mas, poxa, por 1 ano foi legal ver basquete, né? E as pessoas continuam vendo basquete. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Ela falou aqui, um beijão e obrigado por tudo. Eu que agradeço, um beijão. O Luiz Edivaldo Correia.
Eu acho que é uma risada. Ótimo episódio e bem divertido. Feliz aniversário atrasado, desculpe. São 14 dias, tá valendo, gente. Qualquer coisa fica pro ano que vem. Obrigado, Luiz. Que episódio engraçado e levinho, me fez muito bem. Obrigado, espero que tenhamos mais histórias com eles. Pediu mais histórias, como eu falei, a ideia de deixar 2 pontos lá em cima é deixar em aberto uma história, obviamente, com início, meio e fim, que as pessoas não vão precisar ouvir esse episódio para entender, né? Mas sim, eu tenho ideia de fazer uma nova aventura com essas pessoas, se passando, obviamente, depois disso, né? Agora que ganharam o México, talvez eles precisem conquistar o mundo. Ele continua, pergunta, quando teremos um crossover entre os Cavaleiros do Bicho e Los Luteadores? Ótima semana e se cuide. Talvez em algum sonho louco da Nick, fora isso, acho bem difícil. Embora, estão na mesma linha. Felipe Xavier, meus parabéns a todos envolvidos nesse episódio. O Wilson não estava se aguentando e eu também não. Dei boas gargalhadas aqui. Sobretudo com a sua narrativa, Guaxa. Nublado, você foi o segundo a descer. Já o Sussuarana foi o terceiro, porque a mariposa perigrosa foi a primeira a chegar no chão. Essas e outras cenas foram tão boas que rendem alguns memes e artes que os padrinhos criaram. Sim, os padrinhos criaram muita coisa. O próprio Felipe e a Sinara comentou lá atrás. Estão cuidando do Instagram, estão voltando a postar esses memes, essas coisas. E tá maravilhoso. Você deveria, ao menos, seguir o Instagram do RP Guaxa. Você devia seguir o meu também e o Twitter dos dois. Mas o Instagram do RP Guaxa tá valendo muito a pena, gente. Tá bem divertido. Ele continua. Outro detalhe, no mínimo curioso, foi a mensagem subliminar na fala da empresária Rosita. Os Tedes serão feridos pela garra del Cuervo. Sendo assim, tem o dever de fazer a pergunta mais importante de todas. Esse episódio tem relação com o RPG que está em financiamento coletivo do Rev? Catim. Não tem nenhuma relação. O Rev veio falar comigo. Guaxa, por sinal, o link tá aqui no post do cartaz do Rev. Dá uma conhecida lá, tá bem divertido. Tem o Luteador Capivara, que tá maravilhoso. Eu já tinha gravado o episódio. Eu pretendia lançar ele em outro momento. Eu tinha uma agenda, né? Dos episódios organizadinhos. Eu pretendia lançar em outro momento. Mas aí o Rev falou que ia lançar o financiamento de luteadores e tal. E daí eu pensei, olha, eu tenho um episódio aqui que tá pra sair. Eu vou mudar a data dele pra cair no dia que começa o financiamento, tá? Então foi sim uma jogada ensaiada. O Rev faz um material maravilhoso de RPG. Eu sou muito fã do anos 20. Um dia que a gente voltar a jogar presencialmente e tal, é um RPG que eu pretendo fazer alguma coisa presencial. É o anos 20, eu gosto bastante desse livro do RPG. Ele tem o Alvorá também, que é bem bacana. E agora tem esse de Lucha, né? Então eu tô incentivando vocês, querem um RPG só focado em luteadores. Você pode usar o RP Guaxa, tá de graça aí, vocês podem usar. Mas se quiserem apoiar lá o projeto, tem um RPG focado nas lutas, no show, né? Ele é muito mais sobre fazer um show lutando do que realmente vencer o teu inimigo. Tá bem bacana, assim, bem diferente, vale a pena conhecer lá. Mas não foi coincidência. Assim como o Peu, lá do D21, né? Do pessoal que é o Estação 21, que tá com podcast de RPG. O podcast de lançamento deles ter saído na mesma semana que o Peu gravou lá o episódio do Lobo, obviamente não foi coincidência, né? Ele me falou, eu tô pra lançar o episódio e tal. Eu tinha lá minha agendinha, organizei e divulguei o trabalho do amigo, né? Mas voltando, o Felipe continua. Ao editor, ouvi um trechinho da trilha do filme Rango. Aliás, um ótimo filme. Um velho oeste protagonizado por animais. Fica a sugestão do tema, Guaxa. Por fim, um grande abraço. Lavem las manos, usem la máscara e, se possível, fique dentro de sua casa. Obrigado, Felipe. Valeu pelo comentário. A Juliana Itikawa coloca aqui, episódio perfeito. Obrigado, Guaxa, suas histórias que sempre salvam meu dia. Você é um super-herói pra mim. Pra quem não sabe, gente, o mestre é o que sobrou dos 50% do editor e dos jogadores. Outros 50%, talvez. É tipo o Symphony of the Night, gente, que tem 200% possível ali. Spoiler! Quando começou a chover e você mandou rolar os dados, eu gelei. Achei que ia acontecer algo com as pessoas em volta igual ao episódio da chuva. Não, pelo amor de Deus. Por mim, obrigado. De novo a você e aos jogadores. Muito obrigado, querida. Muito obrigado pelo seu comentário. O Johnny Kayashima colocou: Olá, Guaxa e ouvintes, tudo bem? Primeira vez comentando aqui. O episódio ficou muito bom. Me senti assistindo o episódio de Mucha Lucha com uma pitada de WWE. Ou seria o contrário? Eu acho que eu vi mais WWE do que Mucha Lucha. Embora tenha visto os dois, né? Então pode ser o contrário. Como primeira vez comentando, me sinto na obrigação de perguntar: esse episódio tem ligação com o episódio do Corvo, certo?
Se não for, deve ter ligação com o episódio da chuva, né? Então não tem, nem com o do Corvo, nem com o da chuva, gente. São só piadas. Certamente que o nome do Corvo é Pietro Dante, não é? Eu acho. Brincadeiras à parte, só tenho a agradecer pelo episódio maravilhoso que me acompanha durante uma boa parte das 12 horas de trabalho aqui no Japão, onde não é permitido usar fone de ouvido. Mas aí é só um detalhe. Virei padrinho recentemente e fiquei um tanto admirado por você ter acertado a pronúncia do meu sobrenome ao agradecer os novos padrinhos em algum Guaxaverso anterior. Será que eu acertei agora? Ai, meu Deus. As pessoas geralmente se confundem na pronúncia do si em Kayashima, que na verdade se lê Kayashima. Eu não sei se eu li certo, mas obrigado, Kayashima. Eu espero, desculpa. Os padrinhos dizem que quando eu erro o nome de alguém é um batismo, a pessoa ganha um nome novo. Enfim, obrigado pelo podcast incrível com ideias, aventuras e plot twists mais incríveis ainda. E com uma comunidade foda, que apesar de eu não interagir muito nos grupos e mal conhecê-los, já considero pacas. Um abraço e continue nos alegrando sempre. Cara, muito obrigado pelo teu comentário, muito obrigado por ser padrinho. Que bom que você tá gostando do grupo, o pessoal lá do Telegram é maravilhoso mesmo. O Valdeir. Esse espanhol do Guapaverso. KKKKKK. Obrigado pelo comentário, Valdeir. E desculpa qualquer coisa. O JP Buncho, o senhor Luana, veio comentar aqui. E aí, Guaxa, finalmente tirei o atraso, agora estou acompanhando os lançamentos. Culpa da Luana, para deixar claro. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo episódio, foi bem leve e divertido e com ótimos momentos de portunhol. Os jogadores foram incríveis e acertaram na decisão de que hora usar o golpe especial. Vou de mestre para mestre aqui. Pra quem não sabe, o JP tem um podcast chamado Paralelo B. Lá tem vários episódios muito bons, mas vocês têm que ouvir só o episódio Paraíso, que tem eu, a Jujuba e o Fencas jogando. A gente é guaxininhos. É um episódio bem bacana, o JP que narra. Mas se tem vários episódios bons, por que eu ouvi só esse, Guaxa? Eu explico. Porque eu quero que esse seja mais baixado. É só isso. É só ego que chama. Mas conheço o Paralelo B, tá? Então, de mestre pra mestre, eu queria contar pra ele que vai ter continuação. E a regra é muito clara. Lá no começo do episódio eu digo: não importa quanto tempo passe, tu vai ter penalidade nas próximas jogadas de dado. Fica aí o aviso aos jogadores. Spoiler, ele continua. Você fala sobre as corridas. Imagino que esse episódio se passa naquele tempo entre a proibição das corridas e a volta no tempo. Se sim, qual o impacto da volta do tempo para com essa aventura? Então, não, ele se passa. Eu falo que, mesmo as corridas sendo liberadas, a luta continuou. O que fez a luta começar, como eu citei lá em cima, o exemplo do futebol e do basquete. De repente, o esporte nacional não pode mais. Então, as pessoas abraçaram o outro esporte. Quando o esporte nacional voltou, os dois foram crescendo em paralelo. E é muito mais barato tu vestir duas pessoas com lantejola e fazer elas bater um na cara do outro do que tu construir carro, pista, sabe? Até pra assistir é mais fácil uma luta do que uma corrida. Então os dois esportes cresceram em paralelo e a luta acabou ficando mais conhecida hoje, sei lá, 30 anos depois, 40 anos depois. Eu não sei, eu preciso de lã e taxinhas pra ter certeza. Mas assim, surgiu quando foi proibido os carros, mas eu falo mesmo na abertura do episódio, mesmo depois que os carros foram liberados, continuou se destacando. Os lutadores antigos mestres parecem de certa forma sobrenaturais, como fazer chover ou se mover mais rápido que a idade permite. Existe algo sobrenatural neles? Algo a ser explorado futuramente? Então, essa linha, como foi dito lá atrás, é a mesma do Cavaleiros do Bicho, daquele dos samurais com a espada, lembram deles? Pelo menos inicialmente. Tem um motivo para eles passar pelo inferno, mas isso aí vamos discutir isso em outro momento, tá? Mas todos os episódios mais animescos estão numa mesma linha. Nota que um é no Japão, um é no Brasil e agora um México diferente. Esses que têm um mundo muito diferente do normal são esses mundos mais... É tudo a mesma linha. E sim, eu vou explorar ideias assim futuramente também. Por fim, eu, Cuervo, escolhi esse nome por algum motivo? Ou foi só um easter egg para incitar os teóricos do Guaxaverso? Então, foi pra enganar vocês. Foi só isso. Porque ele dá aquela ideia de que ele é místico, que ele controla as pessoas. Eu falo que ele pode voar, ele controla mentes, que ele se multiplica. E na verdade é tudo truque. Ele não é ninguém, ele é só um cara com recursos, né? O cara que ele hipnotizou é alguém que ganhou muito dinheiro pra perder, né, gente? É dito que ele estava usando uma armadura, além da roupa de luteador. Mas ele fica muito surpreso com a derrota. Ele não sabia
que a Rosita, acho que é ela, pagava alguns lutadores para perder de propósito, ele usava armadura pra se proteger, até porque ele foi avisado pela Rosita que esses não aceitaram estar perdendo, né? Então ele tava pronto realmente pro combate, tanto que ele usou o truque de se multiplicar. Ele tinha luteadores de verdade com ele, pessoas que realmente sabiam lutar para vencer os jogadores, mas ele perdeu porque, amiguinhos, o crime não compensa. Abraço do senhor Luano e da senhora JP. Abraço, querido. E daí, uma jogada ensaiada, vê a senhora Luana, né? A namorada. Por sinal, os dois se conheceram no grupo do Telegram, lá do RP Guacha. Não é só esse, tem vários casais que se formaram lá, tá? O episódio, no final desse mês aqui, tem outro casal que tá jogando junto. Então fica aí o aviso pra você que tá aí procurando pessoas que gostam de RPG, de cultura pop, nerd, etc. Tá aí uma opção. E aí, Guaxa, tudo bem? Tudo bem, Luana. Finalmente consegui pôr em dia o RP Guaxa. Imagina um som de aplauso e aí no fundo. Pô, eu tô me vacina, eu tô bem, sabe, com dor no corpo. Então não vou botar aplauso, mas aqui, ó, vamos lá. Pronto, tudo ao vivo. Queria dizer que estava atrasado porque a culpa é do Luano, eu acredito. 2, o Guaxaverso existe sim, ele não é só no podcast. Eu discordo. 3, aceita que dói menos. Eu aceito que você tem o direito de estar errada. E por último, e não menos importante, ela não numerou, ela botou 1, 2, 3. Agora esse por último era pra ser um 4, ela não botou número. Mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, esse episódio é relacionado com o Corvo, eu me nego. Não podia deixar passar, né, kkkk, a meia aventura, parabéns mesmo. Mel famosinha, ela botou a hashtag, que a Mel tá famosinha. Queremos mais o Nuvem sendo péssimo nos dados. O novo Felipe, kkkk. O Nuvem tá... Eu acho que o Nuvem tá num episódio que tá pra sair também. Acho que no mesmo do casal. E no caso, ele não é o casal. São as outras duas pessoas que são. E o Wilson, melhor portunhol. Obrigado. Ela citou aqui os jogadores. Eu queria contar uma coisa pra vocês, inédita, assim, que eu acho que eu nunca comentei. Os jogadores são metade do episódio. Guaxa, a última coisa. Olha só. Ela contou até 3, esqueceu do 4, disse que era a última e agora tem a segunda última coisa. Ela coloca, episódio maravilhoso. Obrigado, Luano. Beijo da senhora JP e do senhor Luano. Esqueci uma coisa. Ler mais. Ela só escreveu ler mais, não tem um ler mais. Então tá bom. Vamos lá. Marceles Rei comenta aqui. Ufa, consegui comentar hoje. Espero que eu não tenha chegado atrasada para ser lida no Guaxaverso. Então, devido ao Dia das Mães e uma série de outras coisas, eu acabei não conseguindo gravar fim de semana. Tô gravando isso na segunda, pós-expediente. Deu 18 horas, eu comecei a gravar aqui. Então, quem mandou até as 18 horas do dia 10/5, conseguiu. Eu espero conseguir editar e soltar isso ainda hoje. Então, obrigado, Marcelo, pelo seu comentário, mas vamos continuar aqui. Obrigado e parabéns pelo episódio. Foi muito bom. Adoro esses episódios mais leves e engraçados. Acho os melhores. Eu também pretendo trazer mais episódios leves, embora tenha algumas desgraças no nosso caminho aí, gente. Vamos... Eita! Desculpa qualquer coisa. Não, mentira, eu acho que os próximos todos são animados. O próximo é da 19ª Coroa. E depois tem Cavaleiros do Bicho, que puta, é maravilhoso, vocês vão amar. Se vocês gostaram de luteadores, vão amar Cavaleiros do Bicho. Mas ela colocou aqui um pedaço escondido pra spoiler, vamos ler. Não sei bem se isso é um spoiler, mas dei uma boa de uma risada com o mestre Juanito, agindo como o Sr. Miyagi. Falando nele, suspeitei desde o princípio que ele era eu Mapache. Foi o melhor NPC, adorei, kkkk. Também gostei muito dele. Mapache, pra quem não sabe, e se meu espanhol não estiver falhando, é guaxinim em espanhol, tá, gente? Alguém já comentou sobre o que eu vim teorizar aqui sobre o episódio, sobre linhas do tempo, já que de volta pra pista eles voltam no tempo impedindo que as corridas tivessem sido proibidas. Um adendo aqui, eu tava editando e uma ficha caiu. Se os jogadores voltaram no tempo e alteraram o passado, as corridas nunca foram proibidas. Bem, entre a volta no tempo e o tempo atual, temos aí o que, uns 30 anos? Talvez a história seja cíclica. Talvez eles tenham apenas atrasado e inevitável. Talvez a gente precise de uma outra aventura para corrigir isso aqui. Ok. Hoje, vocês venceram. Isso já foi comentado, e dela continua. Mas quanto a eu, Cuervo, sinto que tenha sido só para pôr fogo na mente dos teóricos. KKKK. Foi pra vocês acharem que ele realmente era mais do que ele realmente era. Fábio Pérez comenta aqui. Bom demais. Confesso que no início fiquei com uma sensação nostálgica do episódio com os irmãos Shaolins. Não faço ideia do número do episódio. É o episódio 11 e ele ganhou todas as votações como o pior episódio do RP Guacha. Ele é um episódio importantíssimo, gente.
mas no final eu estava conseguindo até visualizar os golpes especiais. Divertidíssimo, muito obrigado. Mestre, parabéns aos jogadores e editores. Muito obrigado, Fábio. Pra quem não sabe, mestre, jogador e editor são 50% do episódio. Por último, Tô Desistindo comentou aqui, ouvindo e amando. E sempre aqui. Muito obrigado, Tô Desistindo. Obrigado por não desistir. Obrigado por deixar seu comentário. E você que desistiu, que não deixou seu comentário, essa semana tem um episódio 19ª Coroa. Episódio maravilhoso. Tem Raul Seixas, tem Xuxa, tem um monte de coisa que não tem nada a ver com o episódio. Animais, pessoas com traços animais. E um episódio de fantasia medieval com investigação. Tá maravilhoso. Então se prepara, já pega a sua caneta, anota a sua teoria e deixa no comentário do post lá. Quero lembrar vocês que, como algumas pessoas comentaram aqui, nós temos um patronato. Isso só existe este mês com um episódio por semana de aventura. Mas Guaxaverso só existe porque temos padrinhos, gente que apoia, que dá um dinheirinho pra gente mandar pro editor, gente. Pra gente pagar editor, pagar os custos que envolvem um podcast. Então, seja nosso padrinho, apoie esse projeto. Você faz parte de um grupo do Telegram. Tu vai receber por e-mail lá no rpguacha@gmail.com, vai te mandar um e-mail. Procura na tua lista de spam se tu não receber. Às vezes eu demoro alguns dias pra mandar, gente, pelo amor de Deus. Sou eu sozinho a cuidar dessa parte de e-mail. Mas tá lá, tu vai receber um link pro Telegram. Esse Telegram é o nosso grupão principal. Lá o Boot vai te mandar um monte de link. Tu tem um monte de grupos diferentes. Tu tem um grupo só pra discutir spoiler, um grupo pra marcar aventura. Tu tem um grupo, o pessoal além do arco-íris. Tu tem um grupo só das meninas. Tu tem, sabe, grupo de idiomas pra quem quer aprender um espanhol de verdade, pra quem quer aprender um inglês de verdade. O pessoal fica na conversação, pelo que eu entendi. Eu não faço parte desses, né? Mas os padrinhos estão lá. Então quer conhecer um pessoal bem bacana, quer conversar. Se você for uma pessoa legal também, senão a gente bane, tá? Tô avisando, não tem... você tem que ser legal com seus amiguinhos pra eles serem legal com você também. Você faz parte desse grupo e, acima de tudo, ajuda este projeto. Então vai lá no PicPay e procura por RP Guacha. Pode assinar por lá ou no Padrim RP Guacha também. O RP Guacha agora tem canecas lá na Mundo Fã. Tem a caneca do Guaxaverso, que é linda, é maravilhosa. Tem a fotinho dela aqui no post. Se quiser comprar uma caneca, você me ajuda também. E a próxima vez que você for deliciar o episódio, você pode estar tomando um cafezinho na sua caneca dos teóricos do Guaxaverso. Tem também caneca dos Cavaleiros do Bicho. Gente, sério, quando sair o próximo episódio de Cavaleiros do Bicho, você vai querer ter uma dessas canecas. Temos também algumas lojas parceiras, estão lá no post, Representarte, Editora Chá, Geek Inventário, meu RPG.com, Caverna do DM. Dá uma conferida lá, tem coisa de decoração, tem coisa de RPG, vê o que tu te interessa. Comprou alguma coisa lá explica como ganhar o desconto, a maioria com o código Guacha, né? Se você for criar sua conta no PicPay, não tem uma conta ainda, perguntou se você tem um código de amigo, você pode botar Guacha. Guacha é seu amigo, usou esse código. Se na sua primeira compra lá você ganha, acho que é 10 ou 20 reais de volta. E você me ajuda também. Mas vamos lá, falei de padrinhos, quero agradecer aos novos padrinhos. Quero agradecer a Ana Curata, ao Danilo Santana, ao Lucas Furlan, ao Bruno Cobb, a Cibele Barnabé Vernay, ao Pedro Rodrigues, ao Luan Lopes, ao Ezequias Evangelista, ao Robson F. Vilela, ao Marcos Duarte Wergles, ao Christian Reis, ao Pablo Lanner, ao Lucas, só Lucas ele colocou, ao Panda Feroz, que é um belo nome, Panda Feroz, ao Israel Felipe de Souza Andrade, ao Samuel Volpato, ao Fábio Assunção, ao Palácio Corleone. Eu espero muito que seja teu nome mesmo, eu torço. E o Thiago Lara, que assinou hoje, olha só, às 11 da manhã, 11h18 ali. Mandei pra ele agora, enquanto gravo isto aqui. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e que apoiaram este projeto. Alguns nomes que eu li, eu sei que vocês já apoiavam antes, por algum problema, tiveram que reassinar. E daí eu, por total falta de controle, como eu falei, sou eu que tô cuidando disso sozinho, né, gente? Eu acabo repetindo alguns nomes. Mas quero avisar pra você que se teve algum problema com a sua assinatura e quiser reassinar, por favor, lembre de fazer isso. Confira se está tudo certo com a sua assinatura. Se você está em dia com as prestações do carnê e se você entendeu essa referência ao baú da felicidade, você é um grupo de risco. Fique em casa, se cuidem. Não é mentira, todo mundo deve se cuidar, usar máscara, se possível ficar em casa, limpar bem as mãos, né? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.
Gravando. Gravando. Eu vou colocar no apertar pra falar, tá? Tá, só toma cuidado porque ele às vezes perde o começo e o final da fala. Quer dizer, de qualquer forma vai gravar localmente no teu Audacity. Então, às vezes a gente não vai te ouvir, mas tu vai fazer barulho aí e o editor vai ouvir e vai brigar comigo. E toma cuidado só pra não comer o finalzinho de frase, né? Nem o começo nem o final de frase. Quando for usar. Ok, eu vou deixar no detecção de voz, então. É só porque já aconteceu algumas vezes. Devidamente convencido. Melhor então evitar. Eles não tá deixando, corta tudo isso e editor minha xingada. Não, escusa italiano também. Meu Deus! Escusa italiano. Perdão. Então, tem um episódio que o Malta faz um espanhol e ele faz todo o espanhol errado, então há um precedente. Ok. Talvez o espanhol no meu universo não seja o mesmo do mundo real, tá? Então, Mas vamos lá. Isso ajuda muito. Mas seguindo. Perfeito? Depois alguém vai dublar e vai ficar um som melhor. Perfeito? Eu vou deixar aqui claro que foi 2 dias com a mariposa cantando Shakira no ouvido dos outros dois, tá? Mas qual música? Whenever, we're meant to be together. É daí pra lá. Imaginei 3 lutadores de luta livre dançando Shakira enquanto a El Sussuarana canta e eles Estoy aquí queriéndote, cambiándote. Ai, meu Deus. É isso aí. Minha abuelita ficaria orgulhosa. Quando que não é mexicano, vamos lembrar. Colombiana. Mas é espanhol. Tudo bem. É. Valoriza Vocês a língua. depois. O editor aproveita. E se é o Guaxa pensando no nome? Pois é. Eu acho. Guaxa? Só um segundo. A pronúncia não muda. Maria. Oh! Muito bom. Estou aqui para buscar uma amiga para Juanito, de la cidade... Como é o nome da nossa cidade? El Pueblo. Não, El Pueblo é a que a gente Pueblo foi. aqui. Eu Barrio. El Bairro, Qual que é a versão do O de Casa mexicano? Deixa eu ver. Rô de casa. Pera aí, não, deixa eu ver aqui. Alô, de la casa? Ou de caça. O de casa? Alô de la casa. Ou de la caça. Por favor. Vai lá, faz a tua fala de novo. Eu vou entrando assim. Vai acabar o episódio e ninguém vai usar, mas vamos lá. Calma. A gente vai já usar, Não, tô tranquilo.